Meu nome é Marcelo, sou um dos formadores e os demais vocês vão conhecendo ao longo da formação. Eventualmente já deva ter conhecido um ou outro por conta das oficinas que fizemos ontem. E eu vou falar um pouco sobre... a gente vai trabalhar na disciplina de ciências, mas sempre numa perspectiva interdisciplinar, contemplando as várias disciplinas aí que compõem no currículo. O rapaz que trabalha aqui... Acho que ele precisou sair um pouquinho. E os slides, a gente vai conversando e ele trancou a porta. Trancou. Mas fé em Deus, daqui a pouco ele volta. Quando se fala do ensino de ciências, ele apresenta alguns complicadores de ser praticado por diversas questões. Ontem nós conversávamos com o pessoal da oficina. E aí a gente foi... você me avisa quando ele chegar? Vou deixar aqui. E a gente foi pontuando a necessidade, sobretudo, de uma formação continuada que garanta proficiência e ferramente o professor de conceitos que possam ser utilizados nas séries iniciais. Quando a gente foi preparar a aula e foi pensar na estruturação para poder conversar com vocês, uma primeira análise, primeiro, quem pesquisa o ensino de ciências, vamos falar do Brasil, tá? Quem pesquisa o ensino de ciências? Os pesquisadores de um modo geral. Os professores de ciências. Ou, especificamente, pode ser um professor formado em biologia, em matemática, em química, que não é o professor característico que trabalha nas séries iniciais. Isso já é um complicador. Os textos produzidos, os artigos, têm um viés muito tendencioso de fazer uma crítica dos professores que trabalham nas séries iniciais. Então, eu acho que isso é um complicador, até pela necessidade de que, quando a gente estabelece a construção de uma política hegemônica, de eu pegar de outro lugar para poder trazer para cá, não atende às características socioculturais das minhas crianças, dos meus professores das escolas aqui, enfim. E aí, eu procurei não utilizar, de certa forma, esse material. E sempre no final, nos artigos científicos, no final tem uma conclusão, né? Sempre tem a conclusão. E a conclusão se repete na maioria deles quando diz assim: existe a necessidade de formar os professores das séries iniciais e ampliar estudos que reverberem positivamente na escola. Enfim, de um modo geral, esse é um conceito generalista que esses artigos acabam apresentando. Praticar ciência é muito difícil. E aí, com fé em Deus, a projeção daqui a pouco aparece. E eu vou começar falando com vocês sobre Aristóteles. Então, Aristóteles, que é um cara que naquela época não era caracterizado como cientista, então, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, ele já tem um conceito de estabelecer de como se originam os seres vivos. Certamente, desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas se reproduzam, né, sabe-se como que acontece o processo de reprodução de seres vivos. Só que Aristóteles, ele formulou uma teoria que a gente chama de abiogênese. Ou seja, objetos inanimatos, eles poderiam se agrupar num canto da sala, você esqueceu lá, e esses objetos poderiam originar outros seres vivos. E aí, o que acontece? A gente tem dentro do ensino de ciências uma necessidade de convalidação quando a gente fala dessa construção histórica. Já chegou? Quando a gente fala dessa construção histórica que a Bárbara acabou de falar, a gente pensa que a necessidade de convalidar os saberes científicos que devem perpassar pela Igreja Católica era muito forte, e todos aqueles que fizessem descobertas científicas deveriam passar pela convalidação da Igreja Católica e falar: você descobriu isso? Tudo bem, então a gente concorda, segue. Se eu não concordo com aquilo que foi posto, com aquilo que foi posto, o que eu faço? Não, isso daqui você não pode estabelecer como teoria. E aí, olha só, em 300 a.C., eu tenho esse cara Aristóteles, que vai lá e faz a produção da biogênese. E aí, se a gente for calcular, 2000 anos depois,
eu tenho um cara chamado Red, que ele começa a conjecturar e fala, olha, mas é impossível que isso se perdure por tanto tempo. O pessoal aceita essa teoria esdrúxula da abiogênese. E ele começou a fazer alguns experimentos para tentar elucidar e derrubar aquela teoria chamada de abiogênese. E aí, o que ele faz? Ele pega uma atividade simples, ele pega os frascos e coloca pedaços de carne dentro. Alguns frascos têm o furo, aonde as moscas têm acesso, elas entram, colocam os ovos e se reproduzem. E aonde não tem acesso, só que mesmo assim, ainda perdurou durante um período, até Louis Pasteur, que atribui o nome da pasteurização, né? Ele começa a falar um pouco sobre... começa a tentar discutir, retomar aquilo que Red havia iniciado, e eles constroem a teoria da biogênese, que para nós é algo tão óbvio, mas a gente pensa que naquele período era algo que ainda perdurava. E naquela situação, ele consegue formular a teoria chamada de biogênese, porque um ser vivo só pode ser originado por um outro ser vivo, certo? E aí, eu penso que seja a história mais deprimente... Esse negócio não funciona. A questão do geocentrismo. Então, no século II, chamado Ptolomeu, que ele começa a pensar, e isso convalidado pela Igreja Católica, que a Terra era o centro do universo, né? A Terra caracterizada pelo centro do universo, o sistema solar todo, o Sol e os demais planetas, giravam em torno da Terra. E aí, Nicolau Copérnico começou um estudo falando do heliocentrismo, mas acabou não se aprofundando, né? E aí, Galileu Galilei retomou essa teoria, até por algumas questões óbvias, talvez para quem estude ciência, de que ele chegou à conclusão de como a massa, né, do Sol era surpreendentemente maior do que da Terra, então o céu é maior, mais pesado do que a Terra, seria impossível ele estar em órbita da Terra. Por que a Lua está em órbita da Terra? A Lua está em órbita da Terra porque a massa, o que forma a Terra, é mais pesada, é maior do que a da Lua. E fazendo essa teoria, que é chamada do heliocentrismo, eu falo que é a mais deprimente, falo que é muito difícil fazer ciência há muitos anos, porque ele foi contra os preceitos que eram adotados pela Igreja Católica, e diante disso, ele foi... ainda é difícil, não sei para vocês, mas para mim, entender a Igreja Católica condenando esse cara a ser preso, uma prisão domiciliar, então ele ficava preso em casa, e ele teve que, a público, falar para todo mundo, olha, gente, desculpa, o que eu falei para vocês é tudo mentira. Quem está certo é o Ptolomeu, então é o geocentrismo que estabelece. Agora eu penso assim, isso foi tão duro para o cara que ele morreu assim. Não fala, mas ele morreu no fim dessa prisão domiciliar, angustiado dentro de casa, de saber que ele tinha feito uma descoberta expressiva, né? Tem um livro bem interessante que conta esse relato, que fala das 7 maiores descobertas científicas da história, e ele vai falando sobre a depressão, que naquela época, né, a depressão que esse cara foi vivendo e se angustiando dentro de casa, por ter que negar aquilo que ele descobriu cientificamente, por um simples preceito de que não era aceita, não tinha aceitabilidade para a Igreja Católica. Bom, então, essa proposta, quando a gente fala... Agora, vamos trazer um pouco para o que a gente pensa aqui no Brasil. Quando a gente fala da história do Brasil, Dom Pedro I é apontado aí pelo Almeida Júnior de um texto de 79, que era um cultor das ciências, e ele gostava muito das observações feitas por Rui Barbosa, mas mesmo assim o ensino de ciências não alavancou no país. E aí que começou a acontecer? Em 1961, a gente tem a promulgação da primeira LDB. E quando ela é promulgada, estabelece ciências somente para as séries finais do ensino fundamental.
mesmo após um movimento feito lá por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, né, pelo movimento Escola Novista, que já estimulava a criação de disciplinas que contemplassem as ciências dentro da escola. E quando se fala dessa proposta, a gente, claro que o país, por não ter uma construção histórica de conceitos científicos, ele acaba construindo conceitos de forma hegemônica, como eu disse. Ele pega lá de fora e traz para cá. Quando foi em 71, né, nessa reconfiguração dessa lei, e aí começa a estabelecer a necessidade de, desde as séries iniciais até as séries finais do ensino fundamental, ter aula de ciências. A disciplina de ciências, ela avançou... Cadê o menino da matemática? Ela avançou, a disciplina de ciências, talvez nem tanto quanto as outras disciplinas, né? Por conta da produção científica, que não contempla essas especificidades, e eu penso que hoje os professores das séries iniciais deveriam pesquisar e falar o que pensam, e escrever o que sentem, o que vivenciam sobre ciências. E aqui, achei um trabalho de 66, que ele não vai buscar aqui no Brasil, até porque não tem essa construção histórica. Ele começa a falar, ele fez um levantamento, escreveu um artigo sobre 100 trabalhos que falam sobre alfabetização científica. E aí ele encontra algumas relações que até são interessantes, mas primeiro que não apresenta clareza nenhuma sobre o que seja alfabetização científica. E uma coisa ruim, do ponto de vista conceitual, não existe um conceito fechado dentro dos diversos autores que estudam alfabetização científica. Então, um pensa de um jeito, outro pensa de um outro mais elaborado, enfim. Talvez isso seja bom do ponto de vista de construção de conhecimento, só que quando a gente fala que essa construção, o trabalho do professor lá na escola, aí a gente tem essa dificuldade de fazer essa transposição. Dito isso, quando a gente fala de concepção acerca da alfabetização científica, a gente tem que pensar que a alfabetização científica ela está atrelada diretamente às questões de ciências no campo, do ponto de vista biológico. O meu princípio de fala é esse, depois a gente vai passar para outras situações. E o que a gente tem que pensar é o seguinte: a alfabetização científica não está ligada a questões intuitivas e inatas que estão impressas no código do nosso código genético. Então, por exemplo, quando a gente pensa em algumas questões intuitivas, a gente pensa na amamentação. O processo de amamentar, independentemente do grau de instrução da mãe, ela vai amamentar a criança. E isso acontece mesmo nos indivíduos que não são chamados, não possuem a racionalidade ampliada como acontece nos seres humanos. Então, existem várias configurações dentro do reino animal. Por exemplo, tem uma... Eu expliquei ontem para o pessoal, acho que eu não sei se eu falei na oficina, tem uma espécie de aranha chamada Acanthoscurria gamesiana. Aí você pensa que a nomenclatura científica, normalmente se utiliza o latim, só que isso a gente precisa passar para as crianças, só uma curiosidade para a gente dar uma acordada, né, que volta do café e tudo mais. O que acontece? Nessa espécie, existe um ritual dentro do acasalamento desses animais, que a fêmea normalmente é maior que o macho, certo? Ela é maior, mais robusta do que o macho. E como na espécie humana, o macho é mais inteligente do que a fêmea. E aí o que o macho faz? O macho vai lá,
monta a teia, pega um animal, certo? Depois, quando passar pelas oficinas, eu vou falar que o processo de gestão é externo. Então, ele pega o animal e enrola numa teia. E quando ele enrola o animal na teia, sabe quando o homem vai levar o buquê de flores assim para a mulher? Que deu uma pisada na bola, vai levar o buquê de flores. Aí, o que o macho faz? O macho, muito esperto, ele vai lá e pega e coloca na pata da frente, que a gente chama de pé de palpo, e ele vai levando para a fêmea. Só que a fêmea, muito malvada, o que ela é? Ela pratica canibalismo. Então, o macho tem que ser muito rápido. Por quê? Porque a fêmea pode comer ele, literalmente, se alimentar da carne dele. Então, o que ele faz? Ele vai lá e vai levando. Primeiro sente se ela não está de TPM, por aí. E aí vai levando para ela. Comida, vai levando. Quando chega perto, entrega para ela chocolate. Só que ele tem que ser rápido. Enquanto ela está comendo aquilo que ele deu, ele vai lá e chinela. Certo? Que horror! Só que ele tem que ser muito rápido. Por quê? Porque senão ela vai lá e come o inseto e depois come ele. Isso são questões intuitivas. Isso são questões intuitivas que vão acontecendo dentro do grupo de animal que não está diretamente associado à alfabetização científica. Quando a gente fala do processo de amamentação, existem várias formas de amamentar, né? A espécie humana amamenta de um jeito, os koalas, os cangurus, os gambás que são marsupiais, eles amamentam de um jeito diferente. Tem aquela bolsinha, né? E dentro da bolsinha o filhote nasce, o período gestacional é muito curto, e aí ele fica dentro da bolsa. Não tem bico de mama, de teta nos animais. Então existe uma glândula generalizada que os animais vão lambendo e vão se alimentando do leite dentro dessa configuração. E aí você pensa, e a baleia? Como a baleia vai amamentar o filhote naquela aguaceira toda? Que aí a gente pensa, como que a baleia faz? Todas essas curiosidades que eu estou falando para vocês são formas, são meios de instigar a possibilidade de raciocínio da criança para que ela possa levantar hipóteses de situações. Nós, professores de ciência, temos quase nada daquilo que vocês, professores alfabetizadores, têm muito, que é paciência. A primeira vez que eu vi aquele filme da Thelma Vaz, que tem no YouTube, ela alfabetizando uma criança. Então, já entro na alfabetização científica. A primeira vez que eu vi aquele vídeo, ela está alfabetizando uma criança e ela mostra a imagem de um leão e fala assim para a criança, quem é esse bicho? Aí o menino, é o leão. E aí ela pega as letras e aí vai falando, que letra é essa aqui? É a letra do leão. O menino, ele ainda não está alfabeto, você conhece o vídeo, e ele vai falando as letras e ele não acerta as letras. A primeira vez que eu vi aquele vídeo, eu fiquei pensando, Jesus, que paciência. O que o professor de ciências faria? Meu amigo, presta atenção, leão é L-E-A-T-O, pronto, acabou, e já ensina, enfim. A construção de levantamento de hipóteses, ela não acontece no ensino de ciências para os professores que trabalham nas séries finais do ensino fundamental, ponto. E aí, aonde que ela precisa ser feita? Aí falar, sobrou para nós, né, Marcelo? Sobrou para nós. E quando a gente pensa, não é que existe a necessidade de eu construir uma série de atividades em detrimento das outras, porque a proposta é um caráter interdisciplinar, certo? Espero que no final a gente dê conta disso. Quando a gente pensa nessa construção, invariavelmente a criança ela pode criar, e assim como nós, ela pode criar uma série de hipóteses que podem ser validadas ou não.
E aí o trabalho com erro, assim como acontece em todas as disciplinas, também se vale para a disciplina de ciências. Porque a possibilidade de poder se perceber dentro do erro é muito necessária para que o aluno seja alfabetizado cientificamente. Então, quando se fala de alfabetização científica, a gente tem que pensar o seguinte. Tem um cara chamado Locker, que ele começa, lá nos anos 70, fazer uma discussão sobre o empirismo. O empirismo é aquilo que eu vivenciei, do meu ponto de vista, né, experienciado por mim, e a partir disso eu desenvolvo um determinado conceito. Existem diversas metodologias científicas que utilizam, né, que lançam mão desse tipo de método para poder construir conhecimento, e eu acho que é importante. Só que o problema, quando a gente fala de ciências, é o que o empirismo do outro, aquilo que o outro achou, que percebeu, que viu, passa a se tornar e consolidar como a minha forma de pensar, o meu conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Trabalhando com uma turma do EJA, eu estava falando sobre as geometrias, que são doenças do gastrointestinal causadas por vermes. E aí, uma senhora levantou a mão, lembra até o sotaque dela, que ela falava assim: professora, a gente pode usar leite quente. Leite quente, professor, para curar isso. Eu achei estranho e eu não sabia, pedi para ela poder explicar. E o que ela tomava como verdade era o seguinte, que pegava uma bacia cheia de leite quente e você tira toda a sua roupa. Tem alguém balançando a cabeça assim, que já ouviu essa história. Tira toda a sua roupa, tira a roupa. E aí, claro, a pessoa pelada, só que do seu lado, professor, deve ter uma pessoa de confiança. E eu tentando saber qual era o desfecho da conversa. Com o leite quente, você senta e coloca a bunda no leite quente. É velha? E aí, o leite, professor, depois dá para fazer doce de leite. Não, isso é da minha parte. E aí ela foi contando a história e falou assim: essa pessoa de confiança do seu lado, professor, você vai sentar e a lombriga vai colocar a cabeça para fora, professor. Essa pessoa de confiança tem que puxar a lombriga, professor. Pode. Faz aqui, ó. Não, a pergunta é assim, não pode fazer isso? É. Gente, pode! As pessoas fizeram, devem fazer em algum lugar e tem um sentido isso. Tem muito leite, porque tem vaca, é zona rural, etc, etc. O que eu quero dizer, a minha pergunta não é se pode. A minha pergunta é, como é que a gente faz com as culturas que não são essas culturas eurocêntricas ou científicas no seu sentido, vamos dizer assim, sei lá qual, né? Mas, enfim, eu entendi. Que é? Eu entendi. A gente joga fora esses conhecimentos, a gente traz esses conhecimentos também para serem problematizados para a escola, etc. Essa é uma questão. É uma questão importante. Porque assim, você conta como piada, e aí eu acho que vira outra coisa, mas eu acho que é muito sério isso que a gente está dizendo, né? Certo. Como é que esses conhecimentos que sempre existiram, ou que ainda existem, os conhecimentos indígenas, os conhecimentos das sociedades tradicionais, como é que é isso? Aí, deixa eu só responder. A ciência, como é que Deixa eu só responder o que ela... É assim, ó. Dentro do que ela... Tá certíssimo o que ela tá pondo, e o próximo passo é a gente tentar pegar esse conhecimento que a gente chama originalmente de senso comum, e tem um texto muito legal do Rubem Alves, que o Rubem Alves critica também, de certa forma, que ele diz assim, quem inventou o senso comum, com certeza não foi alguém com senso comum. Foi alguém que acha que tem o conhecimento superior ao deles, enfim. Nesse caso em específico, todas as vezes que a criança vem com folclores,
acerca de alguns conceitos sobre ciência, o que o professor de ciência não tem paciência é de fazer com que o aluno desconstrua por meio do entendimento de conceitos de que isso não apresenta viabilidade biológica para ser feito. Então, nesse caso em específico, esse animal que a gente está falando, eles apresentam o sistema digestório externo. Então, eles se alimentam, o sistema digestório deles é fora do corpo. De forma natural, essa solitária ela só se alimenta dentro do intestino, porque se ela não tiver num meio onde estiver nutrientes, mas o leite tem nutrientes, só que não, de um modo de vista prático, ela pode apresentar a ponta, que é a cabeça, do tamanho de uma laranja graúda. Então, isso dificilmente vai fazer com que ela passe pela região anal. Esse é o primeiro ponto. E o leite não instiga ela para poder fazer isso. Não dá resultado. Cientificamente não tem resultado. E aí, como que foi trabalhado lá nesse caso? Como era uma turma de 6º ano, como que isso foi desconstruído? Primeiro eu fui explicar como que esse organismo se originou, quais são os sentidos que ele tem, e depois de tudo isso, ela falou, nossa, mas é mesmo, ele não tem como sentir o cheiro do leite ou o gosto do leite. Até porque esse animal fica no intestino delgado e não no intestino grosso. E aí tem um percurso de reto, intestino grosso, que tem mais ou menos 1 metro assim, no indivíduo adulto, para poder chegar o leite lá, para poder ter esse resultado. Então, o que é isso? Para verminose, normalmente se utiliza vermífugo para poder para expelir. Esse animal, na fase adulta, ele é feito de metâmeros, então o corpo é metamerizado, tem vários pedaços. Então, se toma o vermífugo, ele se rompe em vários pedaços, e aí sai junto com as fezes. Porque antes disso, ele consegue se grudar na região do intestino e não sai. Existem vários outros conceitos, e quando a gente fala de alfabetização científica, que está muito impregnado, por exemplo, professor, o sapo, quando mija no nosso olho, a gente fica cego, né, professor? Quando o sapo mija no olho. Eu falei, mas toma cuidado, viu? Porque o sapo ainda mira assim, bem no olho da pessoa. O sapo só mija no olho da pessoa. E aí a gente... quando eu falo do sistema, só um minutinho, quando eu falo do sistema do sapo, o sapo, ele... E aí você vai explicar para o aluno o quê? O sapo tem cloaca. O sapo é igual as aves. Quando vai fazer excretar, já sai o xixi e o cocô junto. Quando o aluno começa a perceber isso, e percebe isso nos livros, e começa a entender esse conceito que o sapo, primeiro, não possui pênis e vagina como seres humanos. E não existe a possibilidade, a não ser que você vá lá, pegue alguém eventualmente um dia, pode ter pedido para o sapo, né? E passar no olho da pessoa, a pessoa ter ficado cega? Pode ser. Então, essa construção do senso comum, que vem para a escola para ser discutida dentro da disciplina de ciências, como que ela tem que ser desconstruída? Primeiro com paciência, que é coisa que os professores de ciências não têm. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é... falando para a criança e explicando para a criança os conceitos dentro da ciência, para ele poder trabalhar as suas hipóteses e poder fazer as suas conjecturas a partir daquilo que o professor fala. Você queria falar? Desculpa. Não, sem problema. De cortar. Eu só queria complementar, assim, que esses conceitos que vieram de nossos avós, nossas avós, que talvez eles não tivessem um conhecimento científico, mas nem por isso eram errados. Quando a gente ouvia assim, não anda descalço porque você toma um golpe de ar, tomou banho, não abre a geladeira. E aí um dia, eu dando aula, cheguei e uma aluna estava com o rosto todo torto. Aí eu fui perguntar para ela o que tinha acontecido. Ela tomou banho e saiu para a sacada, dentro da comunidade ali. E aí ela ficou, mas não era um golpe de ar que a gente ouvia. Cientificamente, não era golpe de ar, mas acontecia de fato. Né? Então, eu acho que assim,
Reconstruir é dizer, como você está dizendo, qual é a verdade científica disso. Né? Então, ela tomou um choque térmico, porque ela estava quente, saiu, e aí pegou uma friagem. Mas não que não existisse isso, eles só não tinham, na verdade, cientificamente comprovado, então eles talvez não soubessem dizer o porquê acontecia aquilo. O golpe de ar, na verdade, não era golpe de ar, né? É assim, quando se fala especificamente, a ideia é utilizar alguns exemplos de um modo de senso comum e a gente buscar a fundamentação científica para poder falar sobre isso. Quando eu penso, né, nessa questão do golpe de ar, por exemplo, que você está falando, me desculpe, mas você já viu o pessoal que toma aquelas duchas super quentes e depois mergulham em água congelante? Não existe histórico de golpe de ar por conta da mudança térmica no corpo da pessoa. Então, é assim. E o que faz quem mora em países onde a temperatura é de 30 graus negativos, que está dentro de casa, não precisa ser, ela está dentro de casa, ela precisa sair para a rua para poder entrar no carro, enfim. Então, o golpe de ar é outro mito que acaba sendo construído em relação. Existem uma série de outras justificativas associadas ao sistema neuronal. Né? Então, você perceba que isso vai vir para a escola mesmo, e, invariavelmente, a gente vai poder acreditar ou não em tudo isso. O que eu quero que a gente pense? A desconstrução de um determinado conceito só se dá por meio da reflexão. E, às vezes, a gente custa acreditar. Porque, como eu disse inicialmente, a mãe não mente, então a gente tem essa proposta. Agora, qual que é a ideia de formar o indivíduo com clareza científica? Quando a gente fala de alfabetização científica, a gente tem que pensar no primeiro ponto que eu já comentava ontem. Primeiro, o indivíduo, vocês, professores alfabetizadores, quando eu penso em alfabetizar uma criança que tem todo um ambiente alfabetizador em casa, é uma criança que na casa dela, ela o pai lê para ela, o pai compra o livro, tem diversos livros em casa. Certamente é mais fácil alfabetizar uma criança com essa configuração do que uma criança que vem para a escola e não tem um ambiente que cultive a leitura em casa. Certo ou não? A mesma coisa acontece com a alfabetização científica. Então, nós temos um dificultador aí, que são as questões culturais e sociais do ambiente dessa criança, que quando chega na escola, a gente tem aí uma dificuldade de trabalhar por conta da falta dessa clareza. Agora, como que eu formo esse indivíduo? Qual que é o objetivo da alfabetização científica? A alfabetização científica, ela tem como objetivo estabelecer clareza sobre os conceitos científicos, de modo que o aluno possa viver em sociedade, associado ao meio ambiente, não só o meio ambiente quando a gente fala de área verde, de preservação, o ambiente em que ele vive, porque também é importante, a relação com o corpo, e aí com o corpo a gente leva em consideração uma série de questões, como sexualidade, o funcionamento do corpo, a relação com os materiais, de um modo geral. Acidente doméstico é muito comum. Então, por quê? Porque acaba não conhecendo, e acidente doméstico não acontece só com criança. Ô Marcelo, mas se é acidente doméstico, é um acidente. Só que existem as possibilidades de nós reduzirmos as chances de acontecer um determinado acidente se eu tomar um cuidado XYZ, certo? Marcelo, antes de você continuar nessa linha, eu fiquei preocupado com uma coisa anterior, né? Eu não sei se a gente pode falar em verdade científica, porque essas verdades vão mudando, as teorias vão mudando, tal. Então, essa abordagem, eu fico preocupada de a gente usar, porque algumas coisas estão estabelecidas, sim, já foram pesquisadas, mas a fala, porque a palavra ela é poderosíssima, né? Então, eu fico preocupada com isso. Por exemplo, quando
se dizia que manga com leite faz mal, era uma questão social grave, né? É muito mais do que a verdade científica. Então, a gente precisa abordar de forma a contemplar todas essas outras coisas, né? Para a gente não correr o risco de ficar no exemplo simplesmente, por mais interessante que ele seja, né? Eu estou preocupada com isso, porque como agora você vai entrar no teórico mesmo, né? O que é um letramento em ciência, para a gente tomar cuidado com isso daí. Não sei se eu fui clara. Fui? Foi sim. Eu fiquei preocupada com isso. Acho que um dos eixos aqui da ciência é elaborar compreensões sobre o mundo condizentes com as perspectivas atuais da comunidade científica. Eu acho que é nessa linha que o Marcelo tá indo, né? E, por exemplo, o manga com leite é uma questão cultural, né? É uma questão histórica cultural. Porque leite era caro, tinha pouco, e manga tinha muito. Então, as pessoas comiam muita manga. Né? Eu, por exemplo, quando morava no sítio, na época de manga, era manga praticamente toda hora. E acho que é por isso que vai se construindo isso. Não? Então, o quê? Desconstruir algumas dessas coisas, né? Algumas dessas coisas que vão sendo construídas no mito, né? No dia a dia, no folclore, né? Acho que... Eu acho importante, sim. Existe uma maleabilidade, que a gente chama de plasticidade, muito recorrente dentro do ensino de ciências. Quando eu comecei a fazer biologia, o professor classificava as células que compõem o corpo humano de lábeis estáveis e permanentes. Os neurônios, teoricamente, naquela época, assim, 2001, eram células permanentes, ou seja, eram células que você perdia por conta de consumo de drogas, enfim, dormir mal, alimentação, e elas não eram repostas de forma alguma. Quando chega agora em 2007, mais ou menos, tem um estudo, inclusive aqui da Universidade Federal de São Paulo, que fala do processo de neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Então, a gente acaba sucumbindo àquilo que estava tido como verdade e estabelece uma nova concepção. Diante disso, diversos autores que estudam o ensino de ciências, inclusive tem um cara chamado Antônio Cachapuz, que ele fala o seguinte: todas as vezes que você for ensinar ciência para as crianças, você não pode levar isso como uma verdade absoluta. O primeiro ponto de tudo isso é porque a possibilidade de você estar errado é muito grande, levando em consideração os últimos minutos. Ele ainda usa essa fala. Então, quando eu penso acerca da questão conceitual, é importante o conceito? É super importante o conceito. Quando eu penso no ensino de ciências, a proposta posta ali é que eu possa originar formas adequadas de pensamento. Então, essa forma adequada de pensar está diretamente associada às concepções que eu tenho e às verdades que eu tenho. Aí agora é o seguinte, vocês certamente já ouviram falar na escola sobre osmose. Osmose? Porque aí você pensa assim, nossa, gente, a Marilene é tão inteligente, eu vou sentar aqui do lado dela para ver se eu pego por osmose um pouquinho do que ela... Não é assim? O pessoal não fala? E aí, quando a gente pensa de osmose, se fosse assim seria bom, que aí teoricamente estabeleceria uma relação de paridade entre aquilo que a pessoa sabe. E aí, quando eu penso em osmose, no campo científico, como teoria, a osmose é um processo que... Aí a Maria, ela fala assim, sai daqui, moleque, sai daqui, moleque, que eu não vou te dar meu conhecimento. Não. E aí ela reclama. Só que a osmose é um processo passivo. Independentemente dela querer, se eu encostei ali, meu amigo, já era, perdeu. E...
Hoje, o consumo de sal preconizado pela Organização Mundial da Saúde é de 5 gramas. Estou falando um pouco sobre o eixo de corpo humano e saúde, tá bom? É de 5 gramas. Existem alguns... quando a pessoa está com hipertensão crônica, o médico pede para falar no máximo 1,5 gramas de sal. E a gente consome 1,5 gramas numa levada na boca. A gente sabe disso, que o consumo de sal é muito grande. E, para poder explicar esse processo, a gente pensa o seguinte, presta atenção. Eu vou cantar, vocês repetem, tá? A osmose é um processo que é passivo. Gente, vocês não desceram para comer, não? O povo está assim... É assim, é cantado, vocês vão cantar. A osmose é um processo que é passivo. Tem que ser algo... Tararã, entendeu? Da alma, assim. Um negócio, igual a Bárbara falou, tem que ser da alma. Vamos lá. A osmose é um processo que é passivo. O que importa é igualar concentração. A osmose passa sempre o solvente. Da menor para maior concentração. Agora todo mundo lá. A osmose é um processo que é passivo. Tomara que quando vocês chegarem lá na oficina, os professores também não façam com vocês, viu? A osmose é um processo que é passivo. O que importa é igualar concentração. A osmose passa sempre o solvente da menor para maior concentração. Isso depois destrinchado com as crianças, é um conceito importante por vários motivos. O primeiro deles é que o consumo de sal muito excessivo faz a gente reter líquido. Certo? Então a gente incha por conta de uma retenção de líquido associada a um processo de osmose no nosso organismo. Isso é fato. Tá? Tem um outro complicador quando se trata das mulheres. Quando a gente fala do estrógeno, que a mulher tem grande concentração também produzido pelos ovários, o que começa a fazer? Quando a gente tem o processo de osmose, perde-se muito cálcio e aí no xixi sai muito cálcio para poder fazer essa troca, esse equilíbrio. E aí na terceira idade essa mulher vai ter osteoporose. Quando a gente pensa no ensino de ciências, o que tem que ficar claro é o seguinte: o que isso reflete na minha vida cotidiana e melhora a minha forma de viver? No que isso tem uma interferência na minha maneira de pensar, de agir e me constituir como sujeito de direito? Porque o que começa a acontecer? Eu escrevi um trabalho, agora vai sair por uma revista chamada Ciências de Saúde Coletiva. E nesse artigo a gente fala um pouco sobre prevenção ao uso de drogas. A prevenção ao uso de drogas, normalmente, tá? Não estou generalizando, mas normalmente o consumo do tabaco, que é do cigarro, ele se inicia na fase adolescente. Certo? E aí se perdura até a vida adulta. É muito difícil, a unidade de dependência de drogas fala que é muito difícil uma pessoa já entre 30 e 50 anos iniciar o consumo de tabaco. É muito difícil acontecer. Pode ser que aconteça invariavelmente, mas não é uma regra. É mais comum que isso aconteça na adolescência. Nessa discussão, a gente pensa e discute um pouco da pouca proficiência que o adolescente tem acerca dos males causados pelo cigarro. E aí a gente tem uma série de movimentos, como a parte inversa do cigarro tem aquelas imagens horripilantes lá. Não pode mais se passar comercial de cigarro na televisão por conta de se preconizar tudo isso.
A ideia no ensino de ciências é que um aluno com clareza sobre esse determinado assunto, ele tem a possibilidade de estar, se é que a gente pode falar assim, imunizado contra o consumo abusivo desse tipo de droga e de outras drogas. O que não pode acontecer dentro do ensino de ciências, e talvez um pouco do que o menino de matemática falou, é a necessidade do ensino ter essa questão. Então, Freire e Maia discute essa questão da disciplina de ciências, as ciências vistas como disciplina. Essas ciências vistas como disciplina, ela estabelece um eixo de que o professor apenas vai reproduzir aquilo que está posto no caderno, lá no livro de ciências, com as crianças de forma idêntica, sem haver a possibilidade de construção de conhecimentos novos a partir daqueles preceitos iniciais. E aí ele fala da ciência em processo. A ciência em processo, que é isso que a Maria Helena estava falando, é essa construção de se perceber a ciência com essa possibilidade de mudança a cada nova descoberta científica que é feita ao longo da história. Quando se pensa na proposta de ciência, a gente tem que pensar o seguinte: para eu alfabetizar cientificamente, eu tenho que pensar primeiro qual que é a função social do ensino que está sendo trabalhado com as crianças. Esse é um ponto-chave. Então, nessa discussão eu penso da necessidade de se justificar a função social, de que existe um caráter de contextualizar aquilo que está sendo ensinado. Aí você vai falar, Marcelo, mas isso é óbvio para todas as disciplinas. A criança vive ciência desde quando acorda, assim como nós. Você acorda de manhã, você mistura o café com leite, dissolve o açúcar, vê a questão de relação de dia e noite, você percebe as diversas temperaturas durante o dia. Isso é fato. Ou seja, a criança coexiste com os fatores de ciências diariamente. Então, a partir do momento que ela acorda, a criança fatalmente acaba ficando doente. Ou se não fica doente, conhece alguém que ficou doente. Então, os fatos de ciência, eles são recorrentes na vida cotidiana da criança. E o que acontece aí? A criança não consegue transpor, o dificultador, a criança não consegue transpor aquilo que ela vivencia cotidianamente com aquilo que está sendo ensinado na escola. Então, eu preciso estabelecer um contexto entre as vivências que a criança teve e aquilo que está sendo posto lá na escola, na aula de ciências. E aí ontem eu conversava com as meninas e também me balizando pelas produções científicas dentro da disciplina de ciências, existe uma crítica muito forte, como eu já disse logo a princípio, dos professores das séries iniciais, e já justifiquei o meu ponto de vista, porque eu acredito que os professores pouco têm sido escutados acerca dessas construções, e quem escreve sobre esses preceitos são professores do ensino de ciências, que tem todo um viés tendencioso de poder escrever, né? Porque também falar mal dos outros é fácil, né? Falar mal dos outros profissionais é fácil e até antiético, do meu ponto de vista. E tem uma autora chamada Bernadette Gatti, que talvez vocês conheçam, que ela faz um levantamento da situação docente no Brasil, que ela faz um levantamento para a Unesco, muito interessante. E lá ela faz uns apontamentos das dificuldades e das fragilidades apontadas na formação do professor. Quem fez pedagogia, que talvez tenha sido todos nós aqui, tem uma disciplina de 40 horas para trabalhar metodologias do ensino de ciências nas séries iniciais, que não dá conta do professor se ferramentar de questões conceituais para poder trabalhar as ciências. E aí, na grade curricular, tem 3 horas para poder trabalhar as ciências. Aqui na Prefeitura de São Paulo, a grade curricular são 3 horas. Apesar de ter o caráter interdisciplinar,
por vezes, eu estou falando, como o pessoal diz lá do chão, que eu piso lá na escola, eu percebo que as professoras acabam trabalhando o texto de ciências, e dentro do texto de ciências, esse professor trabalha o foco de leitura e escrita. Por uma série de questões, talvez também por uma certa insegurança, talvez, tá? Por uma certa insegurança de se trabalhar esse conteúdo, ou também por uma série, porque a gente tem uma responsabilidade, até de cunho social, que essa criança saia do 3º ano lendo e escrevendo. Só que aqui a minha proposta é que a gente consiga inserir dentro dos 3 primeiros anos de escolarização das crianças, no ciclo de alfabetização, questões que apresentam um caráter de curiosidade intuitiva, porque a criança é curiosa. Então, a criança quer saber como acontece. E aí volta a dizer, esse processo de construção da criança, do professor possibilitar a criança construir as suas possibilidades sobre aquilo que está sendo feito, é muito importante. E aí vou entrar um pouco para falar sobre experimento. O experimento, quando eu falo de experimentar, por meio dele, a criança acaba construindo conhecimento. Então, os experimentos dentro da disciplina é muito trabalhoso. Isso é um primeiro ponto. Talvez o professor falar, e se der errado o experimento? Se deu errado o experimento, a gente vai ver por que deu errado o experimento. E tudo isso tem uma questão, quando fala da coexistência, eu, como sujeito histórico, que a Bárbara está falando, e depois o pessoal de geografia, das outras áreas, eu tenho que ter uma visão de que existe uma coesão de conhecimento que perpassa todas as disciplinas que compõem o currículo. Só que, quando a gente pensa trabalhar interdisciplinarmente, né, porque ciência também é uma disciplina, assim como todas é uma disciplina interdisciplinar, eu tenho que trabalhar de forma interdisciplinar e caracterizar as disciplinas. Porque, cara, como que eu caracterizo a disciplina trabalhando? Dentro das aulas, o aluno tem que compreender que existe uma relação com a outra coisa que eu estou estudando também. Aí você fala assim, e às vezes quando a gente fala, o nosso receio é que isso vire receita, que a proposta não é estabelecer receita, a proposta é poder estimular. Quando a gente pensa no ensino de ciências, tem um autor bem interessante, já deve ter lido, o César Coco, ele fala do conflito cognitivo, né? E aí quando a gente fala dessas construções que eu falei anteriormente do senso comum, do indivíduo criar que eu venho com um preceito pronto e acabado, quando eu chego na escola, eu tenho que possibilitar o conflito cognitivo, que é o que eu não tenho, o professor de ciências que eu digo, não tem, eu como professor de ciências, agora eu estou melhorando, não tenho paciência de estimular esse conflito cognitivo na criança. Então já dá o resultado acabado e, enfim. E esse processo de construção, ele está diretamente ligado com a necessidade de uma formação cidadã desse indivíduo. Então, agora, a gente passa... eu falei há pouco dessa questão de prevenção, que acontece muito nas escolas, quando a gente fala da alfabetização científica, e fala assim, vamos pensar que uma determinada escola encontra uma criança ou um adolescente fazendo uso de droga dentro do banheiro da escola. Encontrou esse adolescente, essa criança, o que se faz? Vai lá e fala, nossa, a gente precisa trazer uma palestra aqui na escola, né? A gente precisa trazer uma palestra sobre prevenção de drogas para poder trabalhar com eles. Quando a gente pensa em prevenção, é diferente de remediação. Remediação está diretamente ligada a uma questão circunstancial que eu preciso tomar uma atitude para poder resolver aquela situação X. Quando a gente pensa sempre em prevenção, a gente pensa a longo prazo. A alfabetização do ensino de ciências, ela pensa o ensino a longo prazo, que vai sendo construída gradativamente, sendo ampliada e aprofundada diante das diversas possibilidades que o professor traz para poder trabalhar com as crianças. E aí, quando a gente pensa em investigação
de situações do problema cotidiano, é muito importante que isso se estabeleça como clareza de que quando eu vivencio algo, quando eu consigo trazer para o concreto algo que está posto, já no meu cotidiano, eu consigo fazer uma relação muito mais tranquila do que em outras situações. Então, os experimentos, quando forem feitos na sala de aula, também tem que ter esse caráter de cuidado por parte do professor, de trabalhar questões que são cotidianas da criança. Por vezes a gente começa a perceber que o pessoal pensa que é algo muito mirabolante, coisa do outro mundo, que não vai dar conta. E aí a gente volta na angústia do professor, né? Que acho que foi a Bárbara, alguém que falou, do professor, nossa, agora eu vou ter que trabalhar ciência, geografia, português, vou ter que dar conta de tudo isso, o aluno vai ter que fazer experimento, vai ter que sair saltitando, pulando. Não é assim que funciona. Porque dentro de um determinado ponto, o professor tem que construir as suas aulas pensando, por que não construir uma aula de ciências que se relacione bem com história, com educação física, enfim. E aí é essa a proposta que a gente tenta trazer. Quando a gente fala do acesso ao ensino de ciências, ela pode ser comparada de forma análoga à possibilidade de ler e escrever, porque se o indivíduo não tem acesso, ele pode ter complicadores na sua vida social, por exemplo. O indivíduo pode ter dificuldade de fazer a leitura da bula de um remédio. E como a gente sabe que é prática de várias pessoas, não sei se da grande maioria, de se automedicar. E talvez a pessoa se automedique, e aí eu volto na questão de, eu vou tomar esse remédio porque o outro falou que é bom. O outro falou que é bom, mas será que é bom? Então, essa visão crítica que o aluno tem que construir dentro dos preceitos de ensino de ciência que devem ser trabalhados. E quando a gente pensa em ampliar essa visão acerca do ensino de ciências, a gente tem que pensar acerca dessas decisões pessoais e coletivas que a criança pode eventualmente tomar ou não. Quando a gente fala na escola sobre as decisões que devem ser democráticas, às vezes uma determinada decisão acaba sendo balizada por um ponto de vista alheio que não seja o seu, porque você gosta do colega, enfim. E quando a gente pensa na exemplificação, está também diretamente associada a... Esses dias eu fui para... As crianças não comem peixe. Né? Na escola de vocês também é assim ou na minha também? Dificilmente as crianças comem peixe. E tem uma série de justificativas viáveis para você trabalhar com a criança a necessidade de se comer peixe. E nós conversamos com os professores que as crianças, os professores iriam fazer a degustação da merenda, né, que tem um professor degusta por dia, e no pátio junto com as crianças. E as crianças, pelo exemplo de ver o professor comendo, começaram a aumentar a aceitabilidade pelo prato lá na escola. É uma proposta de se trabalhar pelo exemplo? Porque o professor estava trabalhando na sala de aula e tentando estimular o consumo e a criança acabava não consumindo. E a gente sabe que o professor é consultor de opinião. E isso acaba acontecendo, de um modo geral, não especificamente dentro só da disciplina de ciências. Isso acontece em todas as disciplinas. Quando se fala dos experimentos, e às vezes a gente tem algumas angústias, porque a gente quer que os experimentos todos deem certo, que as crianças sigam todos os passos de forma sistemática, e além de seguir de forma sistemática, tem que ser do jeito que o professor quer, porque às vezes o professor acaba sendo muito metódico. Os experimentos podem ser feitos? Eu acho que podem e devem ser feitos. E aí tem uma outra questão importante. Quando a gente pensa na sistematização,
é fundamental que o professor tenha clareza que a criança que vai fazer o experimento pelas primeiras vezes, ele não vai pegar o experimento, seguir todos os preceitos e fazer o experimento de forma concreta e completa, ou melhor, de forma completa, igual o professor está propondo. E aí a gente tem uma citação que fala que o professor ele não deve se preocupar da precisão e sistematização dos conhecimentos de forma rigorosa, igual ao mundo científico lá para a criança. Primeiro porque, assim como a Bárbara já frisou, a gente não tem a proposta de formar um aluno cientista, historiador. Isso vai ser uma opção dele à medida que ele vai entrando em contato com as diversas áreas do conhecimento, e não vai ser o professor que vai determinar isso lá na escola. Só que é fundamental que essas crianças tenham acesso ao ensino de ciências desde as séries iniciais. Tudo bem, pessoal? A alfabetização científica, ela vai adquirindo... Acho que eu voltei, né? E aí a gente entra em questões... Ontem, na oficina, achei legal o pessoal falando, nós falamos um pouco sobre sexualidade, o pessoal vai passar sobre as oficinas, e uma professora fez um relato bem interessante, de que eu, como sujeito histórico, eu não apresento facilidade em trabalhar a sexualidade com as crianças, não me sinto à vontade de trabalhar por uma série de questões. A primeira delas é porque, por exemplo, os meus pais, com uma... talvez seja, né? Com uma doutrina super rígida, não conversava sobre sexualidade. E aí a professora dizendo que as crianças escreviam as perguntas e para poder perguntar. E a criança perguntou para ela: professora, você faz sexo? E aí a professora falou para a criança, falou: olha, peraí, menino. Peraí que o negócio é sério, ó. A professora é casada, tem filho, e eu acho que foi uma saída interessante que ela encontrou para poder responder para a criança, né, sobre essa situação. E aí, na atividade que a gente vai propor, a gente também tem que pensar o seguinte: o direito à privacidade. Eu vou responder aqui agora, porque ontem nós fizemos a avaliação e o pessoal não se identificou na avaliação. E alguém fez uma pergunta nas avaliações e eu queria dar a devolutiva. É assim, que aí na atividade, a proposta é a criança do sexo oposto visitar o banheiro do sexo oposto, enfim. E alguém perguntou se isso é um gancho para trabalhar a pedofilia. Se pode trabalhar a pedofilia, da privacidade. A privacidade da criança é uma leitura muito delicada que se deve fazer, né? A gente toca num campo que não tem um repertório cultural de se trabalhar a questão de sexualidade nas séries iniciais, só que eu acredito que a gente precisa trabalhar isso sim. E respondendo a pergunta da professora, de um modo geral, para a criança não se trabalha assim, pedofilia, isso, não se trabalha desse jeito. Mas se a gente trabalha o direito à privacidade da criança, né, que na genitália dela, né, é ela que mexe, alguém da confiança, que não pode machucar, isso se trabalha a pedofilia, sem trabalhar a nomenclatura, pedofilia, tudo bem? E aqui a gente pensa em alfabetização científica com 3 características básicas. Então, ela tem a sua característica prática, porque ela tem o objetivo de melhorar a condição de vida daquele indivíduo, de um modo geral. Ele tem uma visão cívica, a proposta é que se tenha uma visão cívica para que todas as pessoas possam, inclusive, fazer decisões de cunho político. E aí, só para a gente pensar... hoje existe uma discussão acerca da utilização de animais para fazer experimento, indústria de cosmético, enfim.
aqui na Universidade Federal, no campo de pesquisa, eles estão estudando Alzheimer e Parkinson, e lá se trabalha com macaco. Dependendo do procedimento que é feito com o macaco chora. Chora assim, o macaco chora. Aí assim, eu não tô falando isso, é só para a gente poder pensar. Quando se pensa nesses procedimentos, se a gente pensa assim na alfabetização científica, eu tenho essa visão cívica se isso está construído. Será que a população, né, os alunos e até nós, professores, estamos prontos a participar de um plebiscito para opinar acerca do uso ou não de animais para utilização científica? Por exemplo, o rato, mas o rato também a gente... O rato pode. Né? O rato que é feio, que eu tenho nojo, o rato pode. E a menina falou que também não pode machucar o bichinho. Mas a proposta aqui é que isso não seja feito de forma sensível, do emocional. Eu tenho que fazer um levantamento de quais são os pós e os contras dentro desse contexto e opinar. Pode ser que seja feito um plebiscito, falar, tudo bem, use. A criança tem que ser ferramentada, né? Ela tem que receber informações que possibilite a decisão desse nível dentro do ensino de ciências. Está dando para vocês? E aqui, do ponto de vista cultural, e aí a gente entra na questão da sexualidade. A alfabetização científica, com a característica cultural, tem um ato chamado de infibulação. Alguém conhece infibulação? Então, tem uma tribo no Quênia que as meninas, um pouquinho mais, ainda na infância, entra na adolescência, que é retirado os grandes lábios e o clitóris da mulher, das meninas. Para aquela cultura, aquilo é comum. E existem algumas ações humanitárias que tentam coibir esse tipo de ação, só que ainda elas são feitas e, nesse caso, a mãe que faz o procedimento não responde por lesão corporal. E aqui no Brasil nós temos os infanticídios, que são tribos indígenas que, se nasce gêmeos, ou se nasce uma criança com qualquer tipo de deficiência, a mãe precisa enterrar o filho vivo, né? A gente vai entrar em algumas questões culturais, sim. Agora a gente tem que pensar o seguinte, vou falar do ponto de vista científico. Será que essas culturas existem... E outra coisa, e eles não respondem pelo assassinato da criança, porque é uma questão cultural. Né? Não responde, a mãe não é presa por conta disso. E aí, o que a gente tem que pensar é o seguinte, será que essa... percebida pela cultura desse povo, para eles, é a única alternativa que resta. A única alternativa para uma família de índios que tem uma criança com essas características é enterrar a criança e resolver o problema. E aí, pensando nessa perspectiva, a gente tem que pensar na possibilidade de oferecer tecnologias assistivas, de falar, olha, existe a possibilidade. Aí, eu vi um documentário bem interessante que uma irmã relata que o irmão dela, a mãe enterrou, não, o pai enterrou, a mãe foi lá, desenterrou, levou para a cidade, porque agora existem algumas organizações que acolhem essas pessoas. A mãe enterrou e levou. E a menina, ela é professora da Universidade Federal do Amazonas. E num relato, chorando, ela fala assim, é fácil criticar. Mas aí como que esse índio vai sobreviver dentro de uma questão totalmente adversa? Por exemplo, no caso de uma onça, ele seria... Eu não estou defendendo, tá? Estou reproduzindo o que ela disse. Paralisia. No caso de um ataque de onça, ele certamente iria morrer e o sofrimento seria melhor. Assim, é a justificativa que eles acabam
tendo para poder falar dessas questões. Então, a possibilidade de criar situações em que a criança possa fazer inferência sobre essas situações e falar, não, eu acho que tem que ir por esse caminho, eu acho que tem que ir por outro caminho. Essa é a possibilidade aqui posta. Quais são os desafios? Hoje o desafio do ensino de ciências, primeiro é o uso de materiais relevantes que apresentem relações com os problemas cotidianos, como eu já disse. Ainda assim, a comunicação e a argumentação. E aqui, dentro do material do PNAE, da gente fazer uma relação com a oralidade da criança. Né? A análise, que é o raciocínio com maior exigência cognitiva, porque, igual alguém já falou aqui hoje, nós, por vezes, subestimamos a possibilidade das crianças criarem argumentos que sejam favoráveis dentro de um determinado contexto de atividade que o professor propõe. E a compreensão, que está associada a auxiliar em conceitos científicos. Na prática, se espera que as crianças possam fazer escolhas responsáveis. Essas escolhas responsáveis está associada, por exemplo, ao consumo ou não de uma quantidade de sal excessiva. Porque isso tem um reflexo direto na saúde. O professor deve levar em conta o processo de organização do ensino, que está associado à transposição do saber acadêmico. Todo material científico, gente, estou acabando, já prometo. Todo material científico, ele está diretamente ligado a uma produção científica, e para eu transpor, ou seja, facilitar que se torne mais acessível à criança, eu preciso fazer aquela leitura e poder levar para a escola de uma forma mais acessível. A organização dos conteúdos. As crianças devem ser desafiadas a tentar entender a partir de um determinado fenômeno. Dito isso, quando o professor durante a explicação do professor e nos experimentos, isso precisa ser compreendido e a criança, de modo que a criança, ao menos, ela pode não aceitar aquilo que o professor coloca, certo? Porque o professor está fazendo uma proposta lá na sala de aula, a criança tem o direito. Né? A gente está falando de sujeito de direito, a criança tem o direito de falar, olha, não é desse jeito, professor, eu penso assim. Que aí a gente entra na argumentação. E aí, o Paulo Freire, ele fala de uma leitura crítica do mundo, que desvela a realidade e desmistifica. O ensino de ciência tem uma proposta de fazer a desmistificação das questões de ciência, tecnologia e sociedade. E aí, para finalizar, dentro do material do PNAE, tem os elementos conceituais que trabalham em os eixos. Aqui estão, depois vocês vão receber, fiquem em paz. Eu tentei sintetizar, dentro do corpo humano e saúde, todos os assuntos que deveriam... Aqui não está inteiro, porque ele acaba sendo grande, eu tentei reduzir, que depois a gente pode conversar sobre isso em outro momento. E vou terminar com uma fala do Rubem Alves, que ele diz assim, a ciência é fogo que aumenta o poder dos homens sobre o mundo. A sapiência usa o fogo da ciência para transformar o mundo em comida, objeto de deleite. Sábio é aquele que degusta. Mas se o cozinheiro só conhecer os saberes que moram nas caixas de ferramentas, é possível que o excesso do fogo queime a comida, eventualmente o próprio cozinheiro.